Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a nossa videoaula de ciências. Como vocês podem ver, hoje eu não vou aparecer, vocês só vão ouvir a minha voz. E o título da nossa aula de hoje é o solo, tá? E aqui na tela do meu computador, eu tenho para vocês o conceito de solo, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura dessa tela e a seguir eu vou passar outras telas para a gente ir dando continuidade ao assunto da aula de hoje. Bem, o que é solo? É uma mistura de diversos componentes. Os componentes são esses aqui, ó. Material rochoso alterado. O que seria isso? Rochas que vão se quebrando, vão se despedaçando pela ação da chuva, do vento, enfim, ações naturais, né? Minerais, matéria orgânica ou humus, água, ar e, lógico, os seres vivos. Então, nós podemos dizer que o solo é uma camada fina da zona superficial da crosta terrestre e ele é formado devido à ação conjunta de vários fatores sobre as rochas. Ok? Vamos passar aqui para a próxima tela. Então, vamos falar sobre erosão. O que seria a erosão? A erosão é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano, tá bom? Então, a erosão, como a gente pode observar nessas imagens aqui, tá? Ela é justamente esse desgaste que ocorre no solo, né? Não é um simples buraquinho no chão, mas é um desgaste. E ele pode acontecer devido à ação de fenômenos da natureza ou à ação do próprio ser humano, que normalmente é o que mais prejudica o meio ambiente, correto? Vamos passar para a próxima tela. Agora nós vamos falar sobre os cuidados com o solo. No livro didático de vocês vão encontrar a definição desses cuidados, tá bom? Aqui nessa tela nós temos drenagem, irrigação, aração, adubação e rotação de cultura. Esses são os cuidados principais que os tratadores, digamos assim, os agricultores, as pessoas que lidam com o solo, eles precisam ter para que o solo seja produtivo, né? Para que aquele solo seja fértil, que seja possível que se faça algum tipo de plantio nesse solo, tá bom? Vamos passar para a próxima tela e vamos conhecer cada um desses cuidados, tá bom? Vamos lá? O primeiro que nós vamos ver aqui é a drenagem. A drenagem, ela é a retirada do excesso de água do solo. Ela é realizada por meio de tubulações e valas. Tubulações, olha aqui, ó, tá vendo? Sendo feitas valas, tá? Tubulações, vamos colocar aqui, são canos, tipos de cano, onde a água vai passar. Tá certo? Olha aqui as valas sendo abertas e aqui tem um esquema do solo sem a drenagem, ou seja, ele fica aqui, ó, completamente alagado e o solo com drenagem, tá certo? Onde a água vai ser escoada, não vai mais encharcar, não vai manter esse solo úmido, tá? Próxima tela, irrigação. A irrigação consiste em melhorar artificialmente o terreno cultivado, adequando-o ao tipo de cultivo. E os métodos mais conhecidos para realizar a irrigação são esses três aqui, ó: gotejamento, aspersão e alagamento. Tá certo? Esse daqui, ó, a gente pode chamar ele de aspersão, tá? Não tá na mesma ordem, mas vejam, aspersão. Por quê? Porque esses canos de água suspensos aqui no meio da plantação, aqui no meio do solo, né? Eles irrigam através da aspersão, ou seja, a água ela se espalha pelo ar e acaba caindo sobre o solo, tá? Aqui nós temos o sistema de gotejamento, tá certo? Vocês podem observar aqui na imagem, tem algumas mangueiras. Eu imagino que essas mangueiras são furadinhas, né? E pelo tamanho do furo não ser tão grande, então esse solo ele vai ser molhado por pequenas gotas de água. Por isso que o nome é gotejamento. E aqui nessa última imagem, nós temos o processo de irrigação pelo alagamento. Vocês observam que esse solo aqui está bem alagado.
né? Como se fossem poças de lama, mas não é uma lama exatamente, né? É água para que esse solo fique bem alagado e esse tipo de vegetação possa ser cultivada aí. A próxima tela, nós temos aqui o processo de aração. A aração, ela consiste em revolver a terra, arando-a e possibilitando a presença de ar no solo, tá? Então, ela pode ser feita de forma manual, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Existem pessoas aqui, trabalhadores, manipulando a terra, revirando a terra com alguns instrumentos, com algumas ferramentas. E aqui do outro lado, através de uma máquina. Nesse caso aqui é um trator. Eu não sei, crianças, o nome desse trator, mas eu sei que ele é um meio de transporte, né? Muito utilizado no meio rural, e alguns são adaptados com essas ferramentas justamente para que o processo de aração possa acontecer. Como a gente viu aqui, ó, é um processo que consiste em revolver a terra, né, arando-a, ou seja, abrindo, né, passagem para que o ar possa penetrar dentro do solo, tá bom? Vamos lá para a próxima tela. O processo de adubação. Talvez esse aqui você já tenha até ouvido falar, né? Quando algumas pessoas dizem assim, o solo é muito adubado. Você sabe que aquele solo, ele é fértil, ele é fácil de plantar naquele solo, né? Então, a adubação, ela é um processo de quê? A fertilidade do solo depende da quantidade de humus no terreno. Esse humus aqui, ó, ele é uma substância produzida pelo próprio solo, certo? Faltando humus, deve-se colocar adubos no solo. Ou seja, esse humus aqui, ele ajuda o solo a produzir nutrientes que vão possibilitar o crescimento dos vegetais. Quando esse solo é pobre em humus, então o adubo, que ele pode ser orgânico ou fabricado, né? Adubo orgânico é aquilo que é natural. Por exemplo, um exemplo de adubo orgânico, as casquinhas de verdura que a mamãe faz o almoço, ela pode pegar aquela casquinha e colocar na raiz da planta, e aquela planta vai se desenvolver. Então, adubo é qualquer agente que utiliza-se no solo para facilitar o crescimento de um vegetal, tá? Então, quando o solo é pobre em humus, então se coloca os adubos no solo para facilitar o crescimento dos vegetais, tá? A adubação consiste em acrescentar nutrientes ao solo que são essenciais ao desenvolvimento dos vegetais, como eu acabei de falar para vocês. E o nosso último processo de cuidado do solo é esse daqui, ó, rotação de culturas. O cultivo é um só tipo de vegetal, aliás, de um só tipo de vegetal, ou seja, monocultura. Se eu perguntasse na prova o que é monocultura, vocês poderiam dizer que é o cultivo de um só tipo de vegetal. Por longo período, leva ao esgotamento de nutrientes do solo. Na rotação, utiliza-se mais de um tipo de cultura, que vão se revezando a cada colheita, evitando a perda de nutrientes, tá certo? Então, vamos lá, vamos rever o que é rotação de cultura. É o cultivo de um só tipo de vegetal por longo período. Leva ao esgotamento de nutrientes do solo. Ou seja, se você só planta alface, aquele solo vai chegar uma hora que ele não vai ter mais condições de oferecer nutrientes para os pés de alface. Então, a rotação de cultura é justamente isso. Um tempo você planta alface, aí no outro tempo você planta repolho, no outro tempo você planta couve, e você vai mudando os vegetais plantados naquela área, certo? A cada colheita você vai mudando e com isso você vai evitar que esse solo fique pobre em nutrientes. E com isso os vegetais vão se desenvolver de forma perfeita. Olha que coisa linda, certo? Olha aqui, ó. Imagina uma salada com esse alface bem verdinho. Tá certo? Então, a rotação de cultura, ela promove isso. Um revezamento de vegetais para que o solo permaneça saudável e, assim, esses vegetais possam ser bem desenvolvidos. Agora, vamos lá, queridos. Eu queria recomendar para vocês, para a nossa atividade de ciências, a atividade no livro. Vocês vão realizar uma leitura da página 22 até a página 24 e vão responder da página 25 até a 26, somente o lado A, certo? Da página 26. Qualquer dúvidas, vocês podem colocar aqui no grupo que eu respondo para vocês. Até a próxima aula, um beijão, tchau!